O que é o cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse. Por que o cortisol te impede de emagrecer? O cortisol, assim, é maravilhoso, gurias. O cortisol, quando tá bem regulado, é aquele hormônio que tu acorda de manhã, dá uma liberada de cortisol e tu tem energia pro dia todo. Aí depois ele vai se apagando e de noite tu entra num outro processo, né? Que daí aumenta a tua mielina e o cortisol fica quietinho. Pro outro dia ele tá de novo, né? Nos acordando, nos ajudando a acordar cheio de energia. O problema é que é quando o cortisol tá desregulado. Quando é que a gente libera o cortisol? Vamos pensar, né? Quando é que os nossos ancestrais estavam estressados? Quando eles tinham que caçar, quando eles estavam com fome, ou quando tinha um predador atrás dele. Então daí era aquela coisa da luta ou fuga, né? E o que acontece quando a gente está estressado? O nosso corpo reage quando a gente está com cortisol a 1000. Luta e fuga, o que a gente precisa, né? A gente está com um tigrão atrás da gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa correr, não temos outra possibilidade. Ou fugir, ou alguma coisa a gente tem que fazer, se esconder, né? Então, para isso, a gente precisa de toda a nossa energia está nos nossos membros, braços e pernas. E o que acontece? O nosso corpo, como é muito inteligente, estamos num processo de luta e fuga, a gente não precisa de fazer cálculos, nosso cérebro não precisa só dar conta de fugir e correr. O nosso estômago não é o momento apropriado para a gente fazer digestão, não é o momento apropriado para a gente lidar com a nossa imunidade, porque não adianta nada se a gente está um pouco gripado, alguma coisa assim, e se tem um tigre atrás de nós, porque se tem um tigre atrás de nós, a gente tem que correr, então o nosso corpo é sábio, ele tira todo o nosso funcionamento central, que é aquilo que a gente precisa, para a gente sobreviver, correr e fugir. Então, gurias, vamos pensar assim, ó, quando a gente está nos sentimentos que nos aumenta o cortisol, que são sentimentos de baixa vibração. Quais são os sentimentos de baixa vibração? Quando a gente está com raiva, quando a gente está com ódio, quando a gente está com ressentimento, mágoa, reclamando, a gente está produzindo muito cortisol. O nosso corpo não sabe que a gente está estressada porque tem muita coisa para fazer. Não, nosso corpo, né, sobrevivência, aumenta o cortisol, estou estressada, tenho que fugir e correr. Então, todo o nosso sangue vai para nossas extremidades e naturalmente existe uma contração no cérebro, no nosso coração, em todos os nossos órgãos, que é para justamente ir para nossas extremidades. Então, nada funciona direito, a nossa imunidade baixa, o nosso processo digestivo fica ruim, nessa época que tu tem muitas úlceras, muitas vezes, né? Problema de cognição. Eu digo, quando tá com raiva, eu digo, a gente fica burro, porque todo o nosso sangue saiu para nossas extremidades e muitas vezes a gente diz coisas que a gente não quer dizer. Por isso que a gente tem que aprender a lidar com o estresse, para que o nosso cortisol, para que a gente tenha esse movimento que nossos ancestrais tinham de sair para correr e fugir, né, para se alimentar ou para fugir de um predador e depois ter o nosso momento de descanso. Então, gurias, o estresse é a causa de quase todos os nossos problemas crônicos, inclusive a obesidade. Então, a gente tem que aprender a lidar com o estresse e para isso a gente tem que estar presente com a nossa consciência ali nos olhando, com calma, para que a gente possa conversar com o nosso corpo, ver o que a gente está precisando naquele momento.